quando a gente fala de financeiro, de finanças, principalmente quando a gente traz isso da nossa PF, né, do nosso pessoal para a empresa, a gente normalmente acredita que tem que ser algo super elaborado, tá? Algo super complexo, que demanda sistema, demanda horas e horas de atenção, e a realidade é totalmente contra isso, assim. Por quê? O quanto mais simples a gente puder deixar, melhor, porque a gente consegue ter mais facilidade de tocar o nosso dia a dia. E também lembro de um caso, por exemplo, que antes de abrir a empresa, vou até passar o slide aqui, né, que eu tenho, eu abri empresa, eu tenho empresa desde 2016, né, a CIS Contabilidade Online, que a Karina falou. Antes de abrir empresa, uma pessoa que me inspirou muito foi o Flávio Augusto Silva, do Geração de Valor, talvez vocês conheçam. Então, eu acompanhava muito o conteúdo do Flávio e achava não, eu acreditava de fato que ele era ali um semideus, uma pessoa totalmente diferente quando falava de gestão, de finanças, de empreendedorismo. Achava que era algo totalmente inalcançável. E aí, em 2018, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de um evento presencial que ele estava palestrando, que é o próprio evento dele, que é o Powerhouse, que acontece sempre na primeira semana de janeiro de cada ano. E aí, o que aconteceu? Fui lá no evento e eu percebi que o que o Flávio fazia para analisar, por exemplo, se ele investiria numa empresa, se ele ia dar o próximo passo, era basicamente o que eu usava na nossa empresa, no nosso dia a dia, que é o que eu vou passar para vocês. Então, pensa o seguinte, que o que a gente vai ver hoje, desde o pequeno empreendedor, da pessoa que trabalha sozinho, né, em casa, usa, até um empresário, no caso dele, bilionário, usa os mesmos princípios, as mesmas coisas. E depois daquele dia eu falei, caraca, eu pensei que ele ia chegar aqui e ele ia apresentar um dashboard cheio de gráficos, cheio de número, análise. Não, algo extremamente simples. O quanto mais simples, melhor. Então, naquele dia me deu um estalo, eu falei, cara, a gente está totalmente no caminho certo. É só a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, foi muito bacana. Então, falando um pouquinho mais do Luan, eu sou contador, né? Trabalho em contabilidade desde os meus 15 anos. Meu tio é contador, tinha um escritório de contabilidade. E eu comecei a trabalhar com ele como office boy. Então, quando ia fazer 15 anos. Então, desde os 15 até agora, que eu vou fazer 34, eu já trabalho com contabilidade. Eu nunca mudei de ramo, né? Então, tenho bastante tempo na área. Em 2016, a gente teve o privilégio de abrir a CIS Contabilidade Online. Esse ano vai fazer 9 anos. Hoje, a CIS atende cerca de 1.300 clientes, todos PJ, empreendedores, que não têm funcionário CLT. Né? Então, o nosso foco são pessoas que trabalham como PJ em outras empresas, freelancers, desenvolvedores, pessoal que trabalha na área de marketing, tecnologia, infoprodutos, enfim, profissionais da área de serviços, arquitetos, engenheiros, representantes comerciais, todo esse tipo de cliente é o perfil da CIS. Eu sou casado com a Maria Helena, pai do Edu, e não coloquei aqui, mas também cursei MBA em Inteligência de Mercado e Vendas. E o que seria importante a gente começar a falar aqui? A gente falar sobre as notícias, né? Algumas notícias que saem nos grandes veículos de comunicação. Então, por exemplo, o número de empresas fechadas no Brasil aumenta 25% em 2023, revela um estudo do governo federal. Né? Então, por exemplo, pequenas empresas paradas não têm fôlego nem por um mês. Em 2019, empresas continuam fechando por má gestão empresarial. O que a gente vê relacionado a essas notícias, entre aspas, negativas? Que culturalmente, hoje no nosso país, a gente não tem uma educação financeira, né, na infância, na adolescência. E isso, aos poucos, vem melhorando, mas, de fato, se a gente olhar para trás, não temos. E as pessoas acabam crescendo e arrumam um primeiro emprego, normalmente conseguem, talvez, um primeiro cartão de crédito, sem saber utilizar, e já nos primeiros meses se endivida e começa a vida adulta ali com algumas dívidas. Então, a pessoa já começa normalmente errado, né? Já começa meio atravessado. E isso não é exclusivo de poucas pessoas, eu mesmo passei por isso, né? Então, é algo muito comum, e eu vejo isso dos nossos clientes também. O que acontece? Como a gente não tem essa questão cultural de financeiro no nosso pessoal, quando a gente abre uma empresa ou precisa abrir um CNPJ, muitas vezes, para poder tocar o nosso negócio, exercer nossa atividade, a gente acaba levando essa confusão, essa falta de conhecimento para a empresa. Então, a gente já não tinha algo extremamente organizado, extremamente correto na pessoa física, no pessoal, e quando a gente abre a empresa, a gente acaba levando essa pequena bagunça, esse pequeno, não sei mais ou menos exatamente como fazer, para a empresa. E aí depois começam os maiores desafios. Para que isso não aconteça, existem algumas premissas que eu vou passar aqui nos próximos slides. Então, o que acontece?
existe ali pelo menos um ponto na história de qualquer empresa, independente do tamanho dela, onde uma mudança dramática no próximo nível, né? Empreendedor, empreendedora perder esse momento, a empresa ela começa a declinar. Então, quando a gente liga ao assunto financeiro, está muito ligado a isso também, né? Então, talvez esse seja o momento de a gente parar, olhar para as finanças e traçar um caminho para seguir para o ano de 2025. O mês de janeiro é o melhor mês do ano para a gente fazer isso, porque a gente começa o ano já, né, com o pé direito, bem organizado, e com certeza o resultado de dezembro de 2025 será, fazendo tudo o que tem que ser feito, muito melhor que o resultado de janeiro de dezembro de 2024, no caso. Vamos lá, pessoa física e jurídica, uma coisa é diferente da outra. Então, você não é sua empresa e sua empresa não é você. Por mais que a empresa tenha o teu nome, né? Por exemplo, Luan, tenho um MEI, né? Microempreendedor individual. A empresa tem o meu nome, então ela é minha, eu faço o que eu quiser, mais ou menos. Então, a empresa é sua, mas ela não é você, por mais que ela leve o seu nome lá na razão social dela, com o seu CPF atrás ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como empreendedor, é a gente entender que uma coisa é diferente da outra. Então, o dinheiro, o faturamento, o quanto a gente recebe no mês, é lá da empresa, no primeiro momento. Depois que a gente quita as despesas da nossa empresa, a gente deixa tudo organizado, aí vem uma parte para a gente. Então, o primeiro passo é esse. O que a minha empresa recebe, ele não é meu, e o que a tua empresa recebe, ele não é o teu lucro, não é o dinheiro que vai entrar no teu bolso. Aquilo ali tem outros custos que precisam ser resolvidos antes para você tirar. Então, qual que é o desafio de quem empreende? Entender a diferença entre faturamento e lucro. Porque eu vejo muito, principalmente pelos clientes que chegam para a gente, né? Então, por exemplo, tem muito perfil de cliente nosso que era MEI, então a pessoa, ela pagava uma taxa mensal, por exemplo, para o governo, lá de R$ 70, mais ou menos, e esse era o imposto dela. Beleza. E aí, a empresa cresceu, ele ultrapassou o limite do MEI, né, que tem um limite de R$ 81 mil em faturamento por ano, dá uma média de R$ 6.750 por mês. Ultrapassando o limite de faturamento anual, a pessoa não pode mais estar no MEI no ano seguinte. Então, precisa migrar para uma empresa normal aqui, que a gente chama, normalmente a empresa vai para o Simples Nacional. Qual que é a diferença do MEI para o Simples? O MEI, ele paga uma taxa fixa, independente de quanto você recebe. Inclusive, se sua empresa receber zero, você ainda tem que pagar aquela taxa de R$ 70 por mês. Como uma empresa normal, você passa a pagar de imposto um percentual sobre o seu faturamento. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, sua empresa faturou R$ 10 mil, você não vai mais pagar R$ 70 no mês, você vai pagar, talvez, dependendo da atividade, 6% sobre os R$ 10 mil, que darão R$ 600. Então, muda drasticamente. Eu saio, por exemplo, de um patamar onde eu estava pagando 70 e passo a pagar 600. Aqui já começa a me gerar alguns desafios, né? Aí o que acontece? MEI não precisa de contabilidade, não tem obrigação de ter um contador. Logo, quando eu migro para uma empresa normal, eu preciso ter os custos da minha contabilidade. Então, eu tenho custos processuais, tenho os custos para manter minha empresa, tenho os custos com os impostos. Então, aparecem coisas novas que não existiam antes, além dos meus custos e despesas que eu já tinha antes quando era MEI. Então, o que é importante? Quando a pessoa chega aqui, às vezes ela acaba faturando lá os 10 mil e quer tirar os seus 10 mil para você. E ali já começa o problema, porque os 10 mil não são seus. Então, esse é um principal desafio. O faturamento, ele é totalmente diferente do lucro. O faturamento é o quanto eu emiti de nota, é o quanto eu recebi no meu CNPJ, na minha empresa, que é diferente do que eu. E aí, a minha empresa, ela vai me pagar pela atividade que eu exerci nela. Quanto que essa empresa vai me pagar pela atividade que eu exerci nela? Depende. Vamos falar sobre isso nos próximos passos. Mas uma coisa não tem relação com outra. Então, o que eu vejo de principais desafios é esse. O cliente chega aqui e ele confunde o quanto a empresa dele faturou e o quanto é lucro e que a empresa dele não é ele, né? Então, tem gente, por exemplo, que abre um CNPJ, fatura ali 2, 3, 4, 5 meses e daqui a pouco já vai lá na concessionária de veículos e tenta tirar um veículo em nome da empresa. Por que vai tentar tirar o veículo em nome da empresa, né? Porque alguns momentos, dependendo, né, da economia e tudo mais, há incentivos para CNPJs comprarem veículos. E aí a pessoa pensa, poxa, mas eu tenho CNPJ, eu vou lá, vou comprar um carro no meu CNPJ.
qual que é o problema? A empresa é minha, não tem problema nenhum? Não, não tem nenhum problema, não tem nenhum impeditivo legal, você pode fazer isso, você não está agindo contra a lei, o Adriele. Mas o que acontece? Quando você começa a fazer isso, você está misturando, a gente está confundindo. Né? Daqui a pouco a despesa do carro vira uma despesa da empresa, uma despesa sua pessoal. Então, quando a gente consegue separar muito bem o que é uma coisa e é outra, as coisas tendem a funcionar melhor. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. Prolabore versus lucro. Vamos lá. O que é Prolabore? Né? Tem outra dúvida muito comum dos clientes, é com relação ao Prolabore. Quando a gente trabalha como funcionário CLT registrado, a gente tem a nossa folha de pagamento relacionado ao nosso serviço. O Prolabore, ele é o nome dado, né, pela legislação brasileira, para o salário do sócio. Ou seja, Prolabore, que vem lá do latim, que é do trabalho, né, que é uma remuneração pelo seu trabalho. Ou seja, no mundo ideal, independente do tamanho da sua empresa, você deveria ter um valor fixo que você tira da sua empresa e um valor que você deixa de reserva na sua empresa guardado para quando você precisasse, talvez, por exemplo, eu uso computador para minha atividade profissional, por exemplo. Então, meu computador, eu vou usando durante 1, 2, 3 anos, daqui a pouco ele está defasado, eu preciso trocar esse computador. Eu vou melhorar ele, a capacidade técnica dele, ou vou pegar e vou trocar ele. Poxa, mas aí eu vou fazer o quê? Eu posso utilizar um caixa, um dinheiro que eu deixei guardado na minha empresa, que seria parte do lucro, eu retiraria para mim, e ir lá comprar aquele notebook em nome da empresa, porque é uma atividade, um bem que eu uso pela empresa, é um exemplo, né? Por exemplo, representante comercial que usa o carro para viajar, ele pode fazer a mesma lógica, né? Então, ele vai comprar o carro em nome da empresa, vai retirar o salário dele mensal para a Labore, e ele deixa uma partezinha que sobrou da empresa, pode até tirar para ele uma parte, outra parte deixar para a empresa, dividir o lucro, né? Deixar guardadinho na empresa para por momentos que precisasse utilizar. Seria muito mais tranquilo do que eu perceber que depois de 3, 4, 5 anos de uso do meu notebook, preciso comprar um bem ali de 5, 6, 7 mil reais, e cada vez mais sobe o valor dos computadores, né, tá linkado ao dólar. Então, e aí eu tenho um desafio. Daí eu vou ter que, talvez, passar o meu cartão da pessoa física, né, então já começo a criar um endividamento, talvez, que eu não precisasse. Então, o que é o Prolabore? O Prolabore seria um valor fixo que você retirasse da sua empresa, né, que aí no final de algum período, se a sua empresa deixasse um valor guardadinho lá, em algum momento você poderia tirar aquele lucro como um bônus seu, né, como como CLTs tem lá o 13º, bonificações da empresa, um exemplo. Dando o próximo passo, quais são os principais desafios que eu vejo, então, realmente nos nossos clientes? Vamos lá. Não sabe o quanto a empresa fatura de verdade. Primeira coisa é essa. Por quê? Porque muita gente, de novo, quando eu estou no MEI, por exemplo, eu não tenho obrigação de ter contabilidade. Logo, muitas empresas também não exigem que você abra uma conta de banco em nome do seu CNPJ. Então, o que acontece? Alguns MEIs recebem todo o dinheiro na sua pessoa física. Cai lá o faturamento da empresa da pessoa física. Isso se mistura com o quê? São, alguns casos, vários recebimentos, e aí você mistura os pagamentos da tua empresa e mistura os pagamentos da tua vida pessoal. E aí fica tudo num lugar só, e aí é onde a gente não está contemplando o primeiro slide ali, que é pessoa física diferente da pessoa jurídica. Então, o que seria o ideal? Primeiro, você, independente se é MEI, se é simples, qual que é o teu modelo de empreendedorismo, emitir nota fiscal para todos os recebimentos que você tiver. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um trabalho fixo para determinada empresa onde eu recebo um valor maior que essa empresa exige que eu emito nota fiscal todo mês. Então, por exemplo, aquela empresa emite 5 mil reais por mês de nota. Mas, por um acaso, eu fechei um contrato de freelance ali pontual para outros 2, 3 clientes que me pagam valores menores. Vamos supor que cada um desses 2, 3 clientes me pagam cada um R$ 1.000. Então, meu faturamento da grande empresa é 5 mil reais e eu tenho mais 3 mil de freelance que caiu nesse mês aqui. Né? O que a pessoa normalmente pensa? Poxa, nenhum desses 3 me pediram nota fiscal. Eu como MEI não sou obrigado a emitir nota, ou não quero pagar imposto, eu não quero estourar o limite do MEI, não vou emitir nota. A pessoa vai pagar direto na pessoa física, está tudo certo. Só que aí a gente começa de novo. Lá no início, a gente está errando. Então, quando a gente tem empresa, a gente tem que tratar ela como profissionalismo, com o mesmo profissionalismo que eu exerço a minha atividade. Então, eu sou um desenvolvedor, beleza. Qual é o profissionalismo que eu trato o desenvolvimento do código? É esse. Agora, quando eu sou empreendedor, qual é o profissionalismo que eu estou tratando a minha empresa? Esse é o primeiro ponto.
o profissionalismo, quando a gente tem um CNPJ, ele tem que ser o mesmo. A minha dedicação, os meus princípios que eu utilizo para minha atividade, eu devo levar isso para minha empresa também. Então, qual que é o mundo ideal? Eu emito a nota de R$ 5.000 para o meu maior contrato, mas sim, eu emito 3 notas de R$ 1.000 para os meus outros 3 clientes de freelance. O que acontece? Com isso, você tem mais rastreabilidade, ou seja, se você olhar, por exemplo, lá no portal do MEI, no mês de janeiro de 2025, você vai ver que você faturou, recebeu R$ 8.000. Tem vários, gente, vários, inúmeros clientes que eu converso e pergunto, quanto é que a sua empresa fatura? Quanto que você fatura? Eu não faço ideia, porque, por exemplo, a pessoa é biomédica, a pessoa é dentista. Cara, tendo tanta gente aqui, eu não faço ideia de quanto eu faturo, né? Eu imagino que eu recebo entre X e Y, mas a pessoa não sabe exatamente quanto ela fatura. Então, ali já começam os desafios, porque... E aí tem casos assim, poxa, eu fui numa cliente em dezembro, e aí eu perguntei, quanto é que vocês estão faturando, né? Uma possível cliente. Ela falou assim, eu não sei exatamente, mas eu me assustei mês passado, quando eu sentei para fazer a conta, para ver o quanto eu retirava da empresa, quanto eu estava faturando. É muito mais do que eu imaginava. E eu não sei nem para onde o dinheiro está indo. Então, o que acontece? Lá no ponto 1, a pessoa está errando. Porque, por exemplo, ela não sabe exatamente o que está faturando porque não está emitindo nota fiscal de tudo. Começa por aí. Se você emitir nota fiscal de tudo, é muito fácil você entrar ali no portal do governo, entrar no portal da prefeitura, dependendo do seu caso, você gerar um relatório, ali mesmo já vai aparecer o quanto sua empresa faturou. Então já abre um horizonte, uma clareza maior. Depois, ter uma conta de banco do seu CNPJ, mesmo que muitas vezes você não tenha essa obrigação. Abre uma conta do seu CNPJ em qualquer banco digital, por exemplo, sem taxa nenhuma, e pede para que seus clientes paguem lá. Você já começa a centralizar e separar pessoa física e jurídica. Depois, não sabe se a empresa tem lucro. Já vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo passo. Ausência de valor fixo para retirada mensal. Ou seja, quando a pessoa trabalha com mais de um cliente, que não tem uma previsibilidade exata de quanto vai receber por mês, ou trabalha por demanda, a pessoa não retira um valor fixo da empresa dela. Ou seja, esse mês eu faturei mais, eu tiro mais. Mês que vem eu faturei menos, tiro menos. Tem meses que eu faturo muito, mas tem muita despesa, eu tiro menos ainda. Então, não é o caso de vocês aqui, mas também vou contar a história de outro cliente, que é uma indústria. Que quando eu cheguei lá, eu falei, cara, a gente tem que resolver isso para ontem, porque tá errado. Porque a pessoa era meu amigo pessoal. Então, me chamou lá, Luan, vem conversar, vamos falar sobre o nosso negócio. Cheguei lá, é uma indústria já consolidada, já com 5, 6 anos, né, estava vendendo para o Brasil inteiro o produto deles, muito bacana, uma estrutura legal. E aí eu perguntei, tá, mas aí como é que tá a retirada de vocês mensal, né, para boia, lucro, enfim. Depende. Tá, mas como é que fica a média? Não, cara, tem meses que eu tiro 5.000, tem meses que eu tiro 0, tem meses que eu tiro 10, tem meses que eu tiro 0 da empresa. Daí eu falei, tá, mas como é que você conversa, no caso dele, com a sua esposa sobre, né? Porque você não sabe exatamente se no mês que vem você vai ter uma retirada, como é que fica as contas pessoais? Contas pessoais atrasam, eu acabo brigando com a minha esposa de vez em quando, porque, né, a gente não tem uma previsibilidade e tudo mais. O que acontece? Eu falei, cara, olha só, a tua atividade profissional, ela tá atrapalhando a tua atividade pessoal. Não pode ser assim. Por mais que você, às vezes, tem talvez reduzir um pouco o quanto você recebe por mês, mas receber todos os meses. Assim você tem previsibilidade, assim você se organiza na pessoa física de vocês, no pessoal, e aí quando vir mais, ótimo, é lucro, vamos dizer assim, mas você tem uma previsibilidade, não vai sair de casa preocupado para trabalhar porque não está pagando conta pessoal, tem gente te cobrando, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente fez lá com eles foi resolver isso, definir um valor mensal para retirada, e no caso dele, como era uma indústria, tinha movimentação, eu falei, cara, eu prefiro inclusive deixar a empresa, às vezes com a conta negativa, e pagar um valor fixo mensal para você que seja plausível, né, que a empresa consiga te pagar isso, seja saudável para a empresa, e que você tenha certeza que vai ganhar todo mês um valor, do que você ficar com a pessoa física arrebentada por conta da empresa, né, e aí começa a atrapalhar no teu pessoal. Então, de novo, a gente organiza primeiro a empresa para depois o nosso pessoal se organizar, né, a gente começa do início. Então, ter um valor fixo para retirada da sua empresa é o melhor dos mundos, para você ter uma consciência que aquele é o valor que você tira mensal. Se vier a mais, é ótimo, mas você tem uma linha mínima para retirada da sua empresa. Confusão entre pessoa física e jurídica, já falamos. E acontece também de alguns clientes atrasarem as contas, e às vezes nem atrasa porque não tem dinheiro, atrasa por desorganização, por não saber que tem o vencimento daquele negócio, não saber que tem que ser pago aquele negócio, não saber exatamente quanto que tem que pagar daquele negócio.
Então, às vezes é por falta de dinheiro, às vezes até não é por falta de dinheiro, é só por falta de organização que acaba atrasando as contas. Não recebe do cliente por falta de cobrança, é por falta de emitir os documentos na data, né? Dependendo de quem a gente presta serviço, muitas vezes tem prazos, né? Você tem que emitir nota fiscal até dia 30 do mês, por exemplo. E às vezes acontece do cliente, hoje é o último dia do mês, chegar aqui, ligar na segunda-feira que vem falar, no dia 3 de fevereiro, dizer, poxa, eu tinha que ter emitido nota fiscal para o meu cliente até dia 30, não emiti, agora só posso emitir nota fiscal no dia 30 de fevereiro, não existe, mas dia 28 de fevereiro. Vou perder um mês de faturamento, porque é uma empresa grande e tem os prazos ali, eu perdi o prazo. Então, não pode acontecer de você esquecer, de você deixar de receber, porque você esqueceu de fazer uma cobrança, esqueceu de emitir uma nota fiscal. Então, é um ponto importante. E não tem previsibilidade nas contas da empresa, né? Então, eu vou deixar aqui a planilha, depois eu mando o link para vocês, a Karina manda para vocês, que eu vou trabalhar agora com vocês aqui de organização, de fluxo de caixa, que é o nome bonito, mas é o mais simples possível, igual eu falei para vocês quando eu vi lá do Flávio Augusto Silva, é o mesmo modelo, a mesma lógica de funcionamento. E depois da planilha, eu vou mostrar um sistema que faz o mesmo trabalho da planilha de uma forma mais automatizada, claro, mais bonita e tal, mas que tem as mesmas funções. Só para a gente ver que uma coisa é igual à outra, né, que tem os mesmos fundamentos e que a gente quer chegar no mesmo resultado. Vamos lá. Estamos aqui na planilha de 2025, né, vamos supor. E a gente tem os meses de janeiro a dezembro, depois eu passo para o lado ali para vocês verem, e a gente tem duas colunas, tá? A coluna de planejado e a coluna de realizado. Então, o que acontece? A gente, primeiro, fala aí, André. Desculpa, Luan, só está um pouquinho pequeno aqui para o pessoal, dá para todo mundo ver. Dar um zoom aqui. Ver se melhorou. Melhorou. Melhorou? Fechou. Se precisar aumentar, dá um toque aí. O que acontece? Deixa eu só subir. Primeiro, já planejar. Então, eu vou fazer com valores redondos aqui, porque fica mais fácil as contas, né? Então, vamos supor 10 mil que eu planejei que receber dos meus serviços, né, dos meus serviços prestados. E aqui pode ser de um cliente, pode ser uma soma de vários, né? Então, pode ser, determinado cliente eu recebo 2 mil, determinado cliente eu recebo 1.000, e determinado cliente eu recebo 5 mil. Determinado cliente mais 2. Beleza. Prolabore, que é o salário do sócio, né, o valor fixo. Então, vamos supor que eu gostaria de receber da minha empresa todos os meses 7 mil reais. É um desejo meu. Olha só, a minha empresa fatura 10 e eu desejo receber 7. 30% ficou aqui. Vamos ver se compensa, se dá para eu pagar mais para minha pessoa física ou não. 7 mil por mês. Esse seria o valor fixo que eu gostaria de receber. Impostos. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar que os impostos, eles são 6% sobre o meu faturamento, então 600 reais. Marketing, vamos supor que eu tenho despesa aqui, sei lá, passo patrocinado, mensal, enfim, 300 reais. Não tenho funcionários no meu caso, não pago condomínio, não pago limpeza, energia elétrica eu trabalho em casa, eu vou pôr isso como despesa da empresa, vou colocar 300 reais aqui por mês. Telefonia, eu vou pôr uns 150 reais da empresa, manutenção, terceiros. Vamos supor que eu subcontrato algum serviço para poder entregar o meu serviço para os meus clientes. R$1.000 de terceiros. Uma dívida de cartão parcelado, uma coisa assim, limpeza, sistema, eu gasto mais 350 de sistema para manter as atividades, não pago tarifa bancária com o banco digital, não tenho mês terceiros aqui, que nessa planilha mês terceiro. Vamos chegar aqui, uma dúvida, uma margem para ultrapassar esses 81 mil e ainda conseguir no MEI. Em caso de algum ano, passa esse valor, a mudança para o Simples, aconteceu automaticamente? Sim, se passar os 81 mil, passa automaticamente para o Simples. Você não consegue manter, tá, no MEI, se passar os 81 mil. Você tem uma margem de 20%, onde o governo permite você pagar imposto só sobre o que excede. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Você faturou 85 mil reais. Você vai pagar imposto sobre 4 mil, que é o 81, a diferença do 81 para 85. 4 mil reais você vai pagar imposto normal, e os 81 você permanece no meio. Ou seja, o governo deixa você faturar até 96 mil reais por ano, pagando só a diferença de imposto. Se você passar dos 96 ali, que é a margem dos 20%, você tem que pagar tudo que tu faturou durante o ano, você vai ter que pagar como empresa normal. Então,
desconsidera o ano inteiro, você vai ter que pagar lá os 6%, por exemplo, do ano inteiro que passou, mais multa e juros por atraso. Então, se você passou o 81 mil, pode falar, André. Que beleza, né? Que gostoso. É bem gostoso, com multa e juros, né, por atraso, porque o governo queria ter recebido isso lá em janeiro, fevereiro, março, todos os meses. E aí chegou em dezembro, estourei o limite, cara, esquece. Se passar ali dos 96, ele vai querer o ano inteiro. E se você passar R$ 81.500, por exemplo, R$ 81.000 e R$ 1, você paga o imposto sobre R$ 1, né, da diferença, mas no outro ano, ou no próximo mês, você já entra como Simples Nacional, você não é permitido ficar no Simples Nacional. Né? Então, ele pede para que você desenquadre. Ou você faz, ou em algum momento, se o governo perceber que você deveria ter feito o desenquadramento e não fez, ele faz de forma automática. E retroativo. Então, vamos supor, passei aqui e faturei 85 mil, não vou falar nada, vou dizer que é só 81, por exemplo. Aí o governo percebeu isso lá em junho de 2025, desse ano. Ele vai pegar e vai dizer o seguinte, cara, olha só, tá me devendo desde janeiro, eu quero imposto de janeiro, fevereiro, março de 2025. Aí ele retroage o ano inteiro. Então, tem que cuidar um pouquinho com esses limites, tá? A Paula tá triste. Então, tem que cuidar, tá? Esses limites do MEI, cada vez mais o governo fica em cima, né? Porque que acontece? Tem muita gente, exato, tem muita gente que não emite nota fiscal de tudo, igual eu falei. Então, emite lá para o prestador dos 5 mil, mas tem lá um freelance lá somado que dá 3, ultrapassaria o limite. Mas ele não emite nota. E aí, consequentemente, não declara. Só que o governo ele está percebendo as movimentações de dinheiro entrando na sua conta. Daqui a pouco, na sua conta, mesmo que seja da pessoa física, está movimentando muito mais do que deveria, porque o MEI suporta. E aí ele fala, acende uma luz vermelha e fala, poxa, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo na conta do Luan aqui? Ele tem um limite para faturar na empresa de 81 mil e na pessoa física ele já recebeu mais, né? Então, não está compensando isso. Então, cada vez mais os cruzamentos são automatizados e mais efetivos, né? Então, o cerco vai fechando. É a mesma história, aproveitando aqui a deixa do Pix lá, né? O monitoramento do Pix, ele sempre existiu, né? Só que a lei, inclusive, era até menor. Foi colocado esse ano que eles tiraram, era de 5 mil na pessoa física. Mas os bancos já enviam declaração para o governo toda movimentação acima de R$ 2.000 por CPF. Ou seja, se você movimenta mais de 2 mil por mês, o banco é obrigado a mandar para o governo dizendo que você movimenta mais de 2 mil. Né? Então, a diferença dessa lei que tinha saído, que caiu, é que não eram só os bancos e instituições financeiras, tinham plataformas aí estrangeiras que não mandam declarações para o governo, a própria Magazine Luiza, que fornece crédito para as pessoas que compram lá em algum momento uma linha de crédito, não manda. Então, essas instituições que hoje não são obrigadas a mandar, começariam a mandar. Mas, hoje o governo já sabe, né? Ele só não sabe o detalhamento, da onde veio o dinheiro e para onde foi, mas ele sabe que movimentou mais. E se acender uma luz vermelha, as coisas não estiverem se encaixando para você não tiver justificativa sobre esse dinheiro, em algum momento você vai ser questionado. Ah, Luan, mas nunca fui questionado, então meu amigo nunca foi questionado. Cara, é uma questão de tempo, tá? Vai acontecer, é isso que eu falo para meus clientes. Ah, mas nunca aconteceu, eu trabalho assim há anos, ótimo, mas saiba que 5 anos para trás você sempre tem risco. Então a gente está em 2025, tudo que aconteceu de 2020 para frente até agora você tem risco. Ano que vem 2026, de 2021 a 2026, e assim vai. Beleza. Qualquer dúvida eu vou mandando aí, tá? Nesse caso aqui, seriam essas despesas aqui, talvez equipamentos. Eu comprei um notebook aqui parcelado e coloquei aqui uma parcela de 650. Bom, aqui já deu problema, né? Porque nessas condições, que eu coloquei aqui sem nem olhar, né? Enfim, a gente foi conversando, a empresa estaria com prejuízo. Ó. Então, a empresa faturaria R$ 10.000 e teria de despesa de saídas 10.350. Ou seja, estaria a conta da empresa, fazendo separado, em prejuízo. Então, o que eu teria que escolher aqui? O que eu poderia mexer? Eu consigo diminuir um terceiro? Nem coloquei contabilidade aqui, vou pôr um exemplo aqui, tá? Vamos supor 220. O que acontece? A gente aqui está no prejuízo. O que eu teria que fazer? Poxa, vou ter que diminuir minha renda. Vou ter que, nesse mês aqui, pegar R$ 6.400 e ainda assim está sobrando só R$ 30. O que eu estaria deixando minha empresa no laço. Qualquer coisa, qualquer dor de barriga que acontecesse, eu não teria nada guardando para os próximos meses.
que seria ideal aqui? Aumentar faturamento. Eu prefiro. Então, o que eu faria? Eu faria um esforço e pensar o seguinte, poxa, eu vou ter que arrumar mais um trabalho aqui para receber mais um 2.000, para eu receber os 7.000 que eu gostaria, e no final do mês ainda sobrar uns 1.300 de caixa. Aí seria legal. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que nos próximos meses, no mês aqui, aconteceu o que eu planejei. Então, vai ficar igual, planejado e o realizado, tá? Beleza. 1.310. Fevereiro, eu vou fazer igual. Só para um exemplo, tá? Eu não vou fazer o realizado só para a gente poder fazer uma continha, uma conta bacana aqui para a gente chegar num resultado que fica mais fácil de a gente conversar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que em março eu continuei com as mesmas despesas, bati aqui e consegui manter todas as minhas despesas o ano inteiro, tá? Mas eu consegui em março faturar uns 15.000. Só esse aqui tá errado, do imposto, peraí. Não, o imposto tá certo. 1520. A gente não fazer besteira aqui, tá? Aqui, abril, eu faturei 11.000. E vamos supor que foi assim para o restante do ano, tá? O que acontece? Eu estou recebendo em 4 meses aqui, né? De janeiro, fevereiro, março e abril. Em 4 meses eu recebi os valores de faturamento aqui, mas mesmo que, por exemplo, eu aumentei o meu faturamento aqui, e aqui diminui um pouquinho. Vou pegar mais um mês aqui, só um exemplo. Esse mês aqui eu vou colocar uma queda de faturamento para 8.000 reais, que era menos do que os 10 lá que a gente falou, tá? Só para a gente trocar uma ideia sobre isso. Nesse mês aqui, faltou 2.500. Mas o que acontece? Se eu somar meus saldos, aqui embaixo aparece 4.000. Ou seja, olha que interessante. Qual que é o normal a gente fazer? A gente ia faturar 10, mas percebeu que estava dando problema. Eu fui lá e me esforcei para faturar uns 2.000 reais a mais. Mas eu não aumentei minha retirada mensal. Aí eu faturei 12, eu faturei 15. No mês que eu faturei 15, o normal é a gente ir lá, deixa eu tirar uns 8, 9, né? Permaneci tirando 7. E aí meu faturamento caiu, permaneci tirando 7. Aí meu faturamento caiu mais ainda. Mesmo eu faturando 8, eu ainda tirei 7. O que aconteceu? Nesse mês faltou 2.500. Quanto que eu tinha guardado dentro da empresa nesse momento? Eu tinha 7.200, 7.150. Tá aparecendo para vocês? Ou seja, eu usei o saldo, eu precisei usar o saldo, mas nesse mês eu ainda tá sobrando 4.600. Ou seja, eu não mudei meu padrão de vida e eu tive tranquilidade no mês que eu precisei faturar menos. Pode ser que nesse mês eu tenha tirado férias e aí eu consegui trabalhar muito menos. Né? Parte do mês eu peguei férias, eu vou colocar aqui 4.000 reais que eu faturei. Mesmo faturando 4.000 reais nesse mês, esse mês aqui faltou 6.000, mas ainda tinha 7 guardado. Ou seja, ainda tem um saldo de 900 reais no caixa. Essa aqui é a diferença quando a gente pensa em faturamento. O normal é o seguinte, poxa, ia faturar 10, queria tirar 7. Poxa, não deu. Então, eu aumentei meu faturamento, mantive o 7. Quando eu faturei 12, quando eu faturei 11, quando eu faturei 15, eu permaneci tirando o 7 da empresa. E aí, o que aconteceu? Eu consegui deixar um dinheiro guardado. E aí, deixando esse dinheiro guardado, no mês que eu precisei pegar férias e não consegui trabalhar, eu faturei muito menos, né? De 12 faturei 4. Ainda assim, tinha dinheiro na minha empresa para ela me pagar os 7.000
para pagar os impostos, para pagar todas as minhas despesas, os terceiros, por exemplo. Aqui eu nem baixei o terceiro, né? Se eu tivesse baixado nesse mês aqui, eu faturei 4 mil trabalhando sozinho e nem precisei pagar o terceiro, por exemplo. Então, aí sobra mais dinheiro. Ó, sobra 1.900 no banco, quase 2 mil reais de saldo. Ou seja, aqui eu volto a faturar 12 e tal. Então, ao longo de um ano, se a gente seguir nessa lógica aqui, com certeza no final de dezembro teria lá guardado mais tranquilamente aí de 15, né, talvez 20 mil reais guardado durante o ano. Por quê? Porque eu continuei, independente do meu faturamento, tirando um valor fixo para mim, que sou a principal fonte de receita da minha empresa. Eu sou a principal matéria-prima da minha empresa, quando eu trabalho sozinho. Então, se eu trabalho sozinho e eu tiver a ciência que o meu salário da minha empresa é um valor fixo, independente de quanto ela tira, quando eu tiver um saldo de caixa bacana na minha empresa, eu posso fazer uma retirada a mais. Ou seja, nesse exemplo aqui, lá em dezembro, provavelmente eu vou ter ali uns 15 mil, 20 mil reais guardados na empresa. Em dezembro, eu posso, ao invés de tirar 7, eu tiro 7 mais 10 mil, 7 mais 12, 7 mais 15. Posso zerar o caixa e começar o ano que vem de novo zerado, fazer o ano que vem de novo. Ou seja, chega ao final do ano, eu tenho um lucro, que é o dinheiro que sobra de todos os meses acumulados, mesmo que todo mês não seja um valor alto, né, tá sobrando aqui por mês, né, R$ 1.000, quando a gente pensa que a empresa fatura 12, é pouco, né? Mas, quando eu somo esses valores, me dá tranquilidade para pegar férias em maio, trabalhar o restante do mês, do ano, e lá no final do ano tem uns 15, 20 mil reais que eu posso pegar e tirar da minha empresa para mim, como um bônus do ano inteiro. Nessa modalidade, eu percebo que na minha pessoa física, os meus custos e despesas vão estar travados para eu não gastar mais do que 7 mil reais por mês. E aí, no final do ano, eu consigo tirar um bônus. Minha empresa está organizada e eu estou organizado na pessoa física, sabendo que eu tenho um teto que eu posso usar. Costumo fazer, os clientes aqui, eu sugiro para eles. Depende dos contratos, né? Por exemplo, tem gente que é PJ fixa e não pode atuar em outra empresa. Ou seja, tem um salário fixo. O cara recebe todo mês 10 mil reais, por exemplo. O que ele pode fazer para essa empresa? Ele pode criar um acordo. Então, ou então não é 10 mil reais fixo, ele recebe por hora do trabalho. Então, o que eu falo para esse cliente? Vamos supor que todo mês você trabalhou 180 horas. Ao invés de faturar para a tua empresa 180 horas de trabalho, você fatura 160 horas e deixa 20 horas guardadas naquele mês, sem faturar. Faz um acordo com a empresa sobre isso. Você cria um banco ali de horas, que no mês que você for pegar férias, você pode somar aquelas horas que estão guardadas e emitir uma nota fiscal mesmo sem trabalhar. É um exemplo. Agora, vamos supor que a gente trabalha pontual e é de acordo com a demanda. Eu não posso guardar essas horas aqui, porque eu preciso faturar elas. Então, esse dinheiro eu guardaria dentro da empresa. Então, você pode, ao invés de deixar sobrar aqui, você pode criar como se fosse uma despesa. Né? Eu vou colocar aqui uma linha de férias. E aí, lá em janeiro, eu vou guardar aqui, por exemplo, 500 reais. Onde eu vou guardar esses 500 reais? Você pode colocar numa aplicação básica ali, de CDB do seu banco. Só guardadinho ali, férias. No Nubank tem as caixinhas. Você coloca uma caixinha lá, férias, e coloca todo mês 500 reais lá dentro. E deixa o saldo de caixa lá, o saldo do banco lá em 800 reais. Então, todo mês eu guardei 500 reais para minhas férias. Nesse caso aqui, eu poderia dizer que eu não peguei férias em maio, então eu faturei os mesmos 12 mil aqui, né? Então, o que eu teria aqui? Eu teria já em 6.500 de caixa e teria mais o dinheiro das minhas férias aqui guardado, que dá 2.500. Então, mais 2.500 para os próximos, né? Aqui dá 3 mil, então daria 6 mil reais em dezembro, mais ou menos. Teria 6 mil reais para pegar uma férias em dezembro, fora o saldo de caixa que eu teria lá no final do ano. E provavelmente, se manter essa mesma média, ó, eu vou ter mais 6 aqui. Então, eu vou ter 6 mil guardado para minhas férias e vou ter mais uns 13, 14 mil reais de saldo de caixa que pode ser meu lucro no final do ano. Por exemplo, eu posso pensar no que eu vou investir, se eu vou fazer outra coisa. Então, não tem um número, tá? Você escolhe e você define de acordo com o que a sua empresa comporta. É por isso que a planilha serve, para a gente ver se cabe. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um faturamento de 10 mil e coloquei as despesas. O que a gente percebeu? Eu falei, eu quero receber 7 mil da minha empresa. Aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui, ó, eu quero receber 7 mil da minha empresa e eu quero guardar 500 reais para minhas férias, para final do ano eu usar esses 500 reais de cada mês. Tá dando um pau de 1.000 reais por mês? Não dá? O que eu vou fazer?
ou eu aumento o meu faturamento, Lua, não dá, então a gente precisa cortar. Aonde a gente vai cortar? Vou ter que cortar aqui. Vou ter que tirar aqui 5.800. Pô, mas 5.800 é ruim para mim, vou atrapalhar minha pessoa física. Cara, mas a tua empresa não está comportando mais do que isso. Então, ou você vai estourar a pessoa física ou vou estourar a pessoa jurídica. Então, preciso mudar meus hábitos. Preciso gastar menos na pessoa física. Ou preciso aumentar meu faturamento. Não tem mágica. A gente trabalha só nas duas linhas. A vantagem da planilha aqui é que ela vai te dar essa direção. Porque imagina que eu estou aqui fazendo a apresentação, slide que eu estava fazendo para vocês, sem abrir a planilha. E eu poderia dizer, olha, eu quero que a minha empresa vai faturar 10 mil e eu quero 7 mil por mês. Eu acho que dá, porque, nossa, eu estou deixando 3 mil aqui para despesa, é bastante coisa. Não parou de pé a conta. Então, a planilha vai trazer essa previsibilidade. Traz essa previsibilidade e ainda vai trazer a tranquilidade de que, poxa, lá no final do ano eu vou ter uma grana guardada. Com bastante bem saudável. Lua, mas, poxa, eu tô com dívida no cartão de crédito na pessoa física. Não compensa eu tirar o dinheiro da empresa para quitar? Compensa, porque estão pagando muitos juros lá. Só que tem que ser algo programado. Pode ver que nessa planilha aqui, que eu peguei o exemplo, tinha dívida de cartão. Então, provavelmente, esse cliente tinha uma dívida lá e todo mês eu tirava mais. Então, eu vou tirar esse mês aqui R$130 a mais da dívida do cartão. Todo mês eu vou mandar a mais. A hora que quitar isso, em 2026, essa linha ela deixa de existir. Eu vou lá e zero. Não preciso mais mandar. Então, a gente tem que ir trabalhando, lembrando que o faturamento da empresa tem as despesas dela e a empresa vai me dar um valor. Se você conseguir definir um valor fixo que a sua empresa te dá, você já está na frente de 80% das pessoas que trabalham aí como empreendedoras, independente do segmento. Antes de passar a palavra para vocês de novo aqui, né, e depois eu vou mostrar um outro sistema, eu vou contar outra história aqui de outra cliente minha. Era uma cliente ela era, qual que era a atividade dela? Dermatologista. E aí ela veio com o objetivo de organizar o financeiro do consultório dela. Perfeito, ótimo. Aí chegando lá, a média de faturamento do consultório dela era de R$30 mil por mês. E ela estava gastando ali tudo, despesas, 40 por mês, assim, né? Tirando junto com a retirada dela mensal. E aí eu falei, olha, doutora, a gente tem dois caminhos, ou a gente reduz as despesas, ou a gente aumenta o faturamento, ou o terceiro caminho é a gente aumentar o faturamento e reduzir a despesa, porque não está compensando aqui. Ela falou, não, tudo bem, tal, conversamos, alinhamos, vou dar um jeito, tá, beleza. Primeira coisa que eu defini com ela, doutora, qual é o valor mínimo que a doutora precisa tirar da empresa para a doutora sobreviver, vamos dizer, para bancar as despesas? Olha, não, é o seguinte, eu tenho, como despesa, eu tenho o seguinte, eu tenho R$10 mil de cartão de crédito mensal na minha pessoa física, e eu tenho R$5 mil do financiamento da minha casa que eu pago, ou seja, eu preciso de R$15 mil por mês na empresa. Eu falei, beleza, então a gente tem aqui definido R$15 mil que a doutora vai tirar. A doutora vai tirar esse valor no dia 20 de cada mês. A gente definiu ali a meta para faturar ali nos primeiros 20 dias bastante para poder pagar esses R$15 mil para ela. Mas, doutora, olha só, se a doutora tirar 15 mil por mês, a sua empresa não pode faturar 30. A empresa precisa faturar no mínimo, nas nossas contas, R$45 mil por mês, beleza? Beleza. Então tá, mãos à obra. 1, 2, 3 meses, as coisas já começaram a melhorar, porque ela estava com o imposto atrasado, que aí ela deixava de pagar imposto. A gente já teve um norte ali. Tendo esse norte, o que a gente fez? As coisas começaram a andar muito bem, ela já começou a parcelar aquele imposto, já quitou, já não estava mais em dívida com o governo, ela estava com o imposto parcelado, pagando parcelinha todo mês. O faturamento dela passou para 40, para 45, 50, teve mês que foi para 70 mil. Nossa, ela mais que duplicou o faturamento dela. Só que aí, quando eu fui olhar, fazer reunião com ela de entrega, eu percebi que a empresa dela estava com um saldo negativo ainda. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Aí eu fui olhar o saldo negativo, o que aconteceu? Quando a empresa dela começou a aumentar o faturamento, ela parou de tirar os 15 mil, começou a tirar 20, 25, 30, 35, 40. No mês que faturou 70 mil, ela tirou 40. Daí eu fui lá e falei, doutora, o que está acontecendo? Eu não entendi aqui. A gente não tinha combinado, doutora, tirar um valor fixo mensal de 15 mil por mês? Tinha. Tá, e aí o que aconteceu aqui? Pô, doutora, parabéns, quero parabenizar, saiu o faturamento de 30 para 70, mas tirou 45 da empresa. Então, assim, não, é que é o seguinte, eu ouvi no podcast que a margem de lucratividade do meu segmento tem que ser de no mínimo 40%. Então, o que eu fiz? Peguei aqui 70 mil e fiz vezes 40%, que dá 28 mil. Aí peguei aqui mais 15 mil que eu tiro por mês, deu 43 mil. Aí eu
tirei 43, 45, arredondando aqui. Daí eu falei, tudo bem? O teu lucro da tua empresa, talvez, né, o segmento da doutora, talvez tenha que ser 40%. No entanto, é o ideal, o mundo ideal, de acordo com o mercado, no entanto, a doutora não tem essa realidade hoje, né, porque tinha mudado de endereço, tinha investido no escritório, tinha dívida de imposto, tinha juros de banco para pagar que estava com problema antes. Então, o que ela aconteceu? Ela atropelou o negócio, ouviu no podcast uma coisa e achou que aquilo ia ter que tocar para frente, porque senão ela estava fazendo as coisas erradas. Resumo da ópera. Falei a verdade para ela e ela foi embora, não quis mais ser cliente. Mas, enfim, pelo menos o negócio tem que acontecer com tem, né? Não tem... Isabela, isso aí, a gente ajuda e depois esses que a gente recebe de gratificação, mas faz parte do jogo. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Talvez ela achou que, né, eu estava sendo abusado, me metendo demais na vida dela, mas com certeza, eu tenho certeza, se ela continuasse com o nosso trabalho, com o nosso serviço, hoje ela estaria muito melhor do que ela está, porque ela continua bagunçada, assim, sabe? Não tendo uma previsibilidade, não tendo valor fixo, sabe? Não está acontecendo. Então, tenho certeza que se a gente continuasse exercendo o que a gente tinha combinado, como a gente tinha combinado, com certeza a empresa dela no final do ano, daquele ano lá, 2023, teria dado lucro, 2024 já teria tido melhores resultados e a gente estaria em outro momento. É isso aí.